Boa noite! Começando uma live muito especial com a doutora Lívia Cons. Conseguimos um espaço na agenda dela. Ela voluntariamente veio até nós para trazer informações ricas. Você que tem dúvidas sobre anticoncepcional, você que tem dúvidas sobre câncer de mama, hoje a live é especialmente sobre esse assunto, anticoncepcional e câncer. Será que existe alguma relação? Ela já entrou aqui, vou deixar registrado o tema da nosso bate-papo. Ela não poderá ficar muito tempo conosco por conta das atividades dela. Ela está trabalhando nesse momento, parou a agenda dela especialmente para trazer informações ricas para vocês. Então, provavelmente uns 35 minutos, no máximo 40, ela estará conosco. Depois ela vai precisar exercer as atividades dela. Tá bom? Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo para fazer as perguntas e vamos tentar mais uma vez. Deixa eu tentar aqui. Doutora Lívia, eu fiz o teste há pouquinho com ela. Opa, doutora Lívia, boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo aceite do convite. Imagina, boa noite a todos. Espero que a gente consiga aproveitar esse tempinho aí para tirar dúvidas importantes sobre anticoncepção e câncer de mama. Estejam à vontade para que a gente possa conversar um pouquinho sobre um tema tão importante e tão atual, né? Sim, e doutora Lívia, eu só tenho a agradecer ao Hospital do Amor, agradecer ao Henrique Prata por ter no sonho dele a possibilidade de trazer tanta esperança e tanta oportunidade para muitas mulheres. Eu vou tomar liberdade de ler um pouquinho do seu currículo, porque se eu for ler ele inteiro, vai a live. Então, eu peguei aqui no currículo Lattes, como você me sugeriu. Olha, pessoal, a envergadura da profissional que nós estamos conversando. É médica, formada pela Unicamp, mastologista, que é contratada pela Fundação Pio XII, que é o Hospital de Câncer de Barretos, para o Centro de Prevenção de Câncer de Mama, o famoso Hospital do Amor, que temos unidade em Campinas, no qual ela é uma das médicas responsáveis. Ela também está fazendo doutorado na própria Unicamp, onde ela se formou, também desenvolveu a área de concentração de pesquisa em oncologia ginecológica, mamária, fez o mestrado dela também voltado para essa parte especial da anticoncepcional e câncer de mama, fez a residência dela em mastologia no ICESP, que é considerado um dos 100 melhores hospitais de câncer do mundo, da USP, né? O ICESP vinculado à USP, e acho que, doutor, esqueci alguma coisa? Tem Não, muita informação tá. aqui. Eu estou perdido com tanto título aqui. Não, Me imagina. ajuda. Mas é isso mesmo. Que legal, que legal. Obrigado, obrigado pela oportunidade. É uma honra para mim ter você conosco aqui. Já tivemos o privilégio de apresentações suas no ano passado e você sabe que as portas sempre estão abertas para você, porque o conteúdo que você traz é muito rico e muito diferente daquilo que a gente vê nas redes sociais. Muito obrigado mesmo. Imagina, foi super bom a nossa live do ano. Foi ano passado já? Nossa, parece que passa rápido, né? Rápido, né? A gente teve a oportunidade de conversar um pouco, enfim, as pessoas tiraram dúvida. Espero que hoje seja tão rico quanto da outra vez, que foi bem legal. Mas acho que Muito, maravilha. antes das pessoas talvez estejam um pouco tímidas ou entrando, de repente, se você quiser, a gente pode conversar sobre alguns tópicos relacionados a isso, até que as dúvidas comecem a aparecer. O que você acha? Claro. Pode ser? Você que conduz e manda, viu? Fica à vontade. O espaço é seu, doutora Lívia. Então, eu acho que esse tema é tão importante que é algo motivador de muitos trabalhos na literatura atuais, porque, enfim, por vários motivos. Porque câncer de mama, na verdade, se transformou o tipo de neoplasia mais comum no mundo atualmente, sempre foi pulmão, isso excetuando-se câncer de pele, porque é tão comum que não entra nessa estatística. Mas, excetuando câncer de pele, o segundo mais comum no mundo era pulmão, e aí, com estatísticas do ano passado, mama, na verdade, passou câncer de pulmão. E aí as pessoas começaram, obviamente, a ficar muito apreensivas, e já faz um tempo que se vem pensando muito nos fatores de risco, o que a gente pode tentar fazer para diminuir um pouco a incidência de câncer de mama.
E aí tem algumas coisas que são imutáveis, como, por exemplo, o fato de ser mulher, de ter mamas, que são coisas as quais não se consegue modificar. Algumas heranças familiares, de famílias de alto risco, mas isso, na verdade, esses fatores de risco imutáveis, com exceção, obviamente, do fato de ser mulher, eles são exceção dentre a casuística. As principais causas de câncer de mama, na verdade, os principais fatores... Opa! Perdão. Os principais fatores associados ao câncer de mama, eles podem ser potencialmente evitáveis, a gente pode dizer assim. Então, a prática de atividade física, que você sempre fala muito no seu perfil do Instagram, o uso abusivo de álcool, Doutora obesidade. Lívia, deixa eu interromper você só um minutinho, que tem a Andrea, ela está falando que nós dois não estamos aparecendo. Será que é uma questão dela? Eu estou vendo você, você também está me vendo. Eu não Sim. sei se é uma questão dela ou de outras pessoas. Então, eu vou só interromper a senhora um Tá, pouquinho, claro. tomar essa ousadia de Claro, interromper um não, pouquinho, para só ver para se é algo conversar. geral. Assim a gente Só para arruma. conversar com as pessoas. Pessoal, coloca aqui para mim no comentário se vocês estão nos vendo e ouvindo, por favor. A Andrea falou que voltou, né? Vamos esperar só mais uma pessoa. Aqui está normal. Legal. Desculpa, doutora Imagina. Lívia, vamos lá. Então, pensando nesses fatores de risco, o anticoncepcional acabou entrando como um deles. E a grande questão é: será que o uso de contraceptivos, principalmente orais, mas todas as formas de anticoncepcionais, aumenta o risco de câncer de mama? Eu acho que essa é a principal pergunta. E antes de responder essa pergunta, eu preciso, até com minha formação de ginecologista, que vem antes da minha formação de mastologista, destacar que de jeito nenhum eu acho que essa conversa é no sentido de diminuir a importância do que os contraceptivos têm no mundo, na história da humanidade, na história das mulheres. Porque o contraceptivo desenvolvido nos anos 60, ele trouxe muito mais benefícios do que riscos. Acho que como ginecologista eu não consigo não falar isso. Diminuiu muito as taxas de gravidez na adolescência, aumentou muito a liberdade da mulher no sentido de tornar uma gestação algo planejado, até para a mulher poder participar mais e ativamente do mercado de trabalho. Então, o contraceptivo é uma maravilha, foi uma grande invenção e até hoje continua sendo. Além de que os contraceptivos, eles provadamente reduzem a chance de outros tipos de câncer, como câncer de endométrio, câncer coloretal, câncer de ovário. Então, é muito importante que eu diga isso antes da gente começar, porque a partir de agora, até brincando, a gente vai começar a falar um pouco mal dos contraceptivos em relação à mama. Mas eles têm, assim, um papel muito importante na prevenção de outras doenças e nessa questão mesmo da liberdade feminina para um papel na sociedade que antes não se tinha. É fundamental que eu faça essa colocação. Mas e a resposta à pergunta que eu acho que é o cerne da nossa live? Anticoncepcional aumenta risco para câncer de mama? Infelizmente, a Doutora resposta Lívia, é aparentemente sim. Esse doutora risco é Lívia, muito baixo, esse risco depende da idade da mulher, depende do tempo de uso, depende de um monte de outros fatores. Existem muitos estudos que apontaram isso como não, sempre foi uma grande controvérsia assim no mundo científico, mas os últimos trabalhos, e aí principalmente um que foi publicado em 2017 com muitas mulheres na Dinamarca, mostrou que aparentemente é um estudo então bem robusto, assim, eu até anotei porque eu não lembrava de cabeça esse dado, mas com mais de 100 mil mulheres e aparentemente esse risco sim é um pouco aumentado, aumenta-se um pouco o risco de câncer de mama em usuários de contraceptivos hormonais. E aí é que a gente começa as controvérsias. Não sei se tem alguns questionamentos, você também pode me falando para a gente conversando. eu pensei, achei maravilhoso, como sempre, a senhora traz assuntos extremamente relevantes, importantes.
Antes da gente entrar nesse lado de evidências robustas, usando o termo que a senhora mesmo usou, sobre o risco de câncer de mama, que tal se a gente aprofundar um pouquinho no anticoncepcional para falar o lado positivo? Porque se a gente pegar durante a live uma parte falando a parte positiva e a pessoa vai reconhecer os lados e os avanços, e depois a gente fala dessa parte negativa. O que, que a senhora acha? Você Acho acha? Desculpa. ótimo. Até Por porque, exemplo. mesmo como mastologista, eu realmente acredito que os contraceptivos têm muito mais partes positivas do que partes negativas. Então, eu acho que Legal, é fundamental que a gente fale sobre isso, sim, com legal. certeza. Então, valorizando o anticoncepcional, como a senhora já comentou conosco, foi desenvolvido em 1960. O que é o anticoncepcional? A pessoa que está entrando aqui agora, às vezes pode ter uma adolescente, pode ter alguém que nunca usou anticoncepcional, ou alguém que tem medo de tomar anticoncepcional. O que é isso, doutora Lívia? Anticoncepcional. Anticoncepcional é uma medicação. Essa medicação tem várias vias que elas podem ser utilizadas. Então, tem comprimidos, tem injeções, tem dispositivos intrauterinos, os chamados DIUs, tem adesivos, tem implantes que ficam sob a pele. Mas o que é então o anticoncepcional? É uma medicação usada para que você tenha um bloqueio do funcionamento normal da tua ovulação. Esse bloqueio da tua ovulação, ele muda de acordo com o anticoncepcional. Então, tem diferentes mecanismos para que isso seja feito. A maior parte dos anticoncepcionais tem hormônios. A gente tem anticoncepcionais sem hormônios e a gente tem anticoncepcionais com hormônios. A maioria dos contraceptivos, dos que é sinônimo de anticoncepcionais, eles têm hormônios. Então, primeiramente falando dos anticoncepcionais sem hormônios. Acho que um dos mais importantes do ponto de vista da saúde feminina e reprodutiva do casal é o DIU de cobre. Ele é um dispositivo, como se fosse um Tzinho de plástico que tem uma haste de cobre, que é colocado dentro do útero da mulher através de um exame simples, um exame ginecológico. E esse dispositivo causa uma espécie de inflamação dentro do útero que se torna um ambiente hostil, um ambiente de não fixação de óvulo com o espermatozoide. É muito importante fazer uma ressalva agora que o DIU não é um método abortivo. Por anos e anos questionou-se isso. Ele cria um ambiente hostil que, na verdade, não impede a ovulação, mas que impede o encontro do óvulo com o espermatozoide e torna esse ambiente inapropriado para anidação. Mas nenhum método abortivo é permitido no Brasil. Então, não seria possível que existisse o DIU de cobre nos centros de saúde, nos consultórios de ginecologia, porque justamente a legislação brasileira não permite, não é regulamentado nenhum método abortivo. Então, dos métodos não hormonais, o DIU de cobre, esse que eu citei, e os preservativos femininos e masculinos, as camisinhas, eles também são anticoncepcionais à medida que eles impedem ou evitam a concepção. Existe também o diafragma, que é aquela espécie de borrachinha que a mulher pode colocar no fundo da vagina durante a relação. Falando mais especificamente sobre o objetivo da nossa live, que são os anticoncepcionais, então, hormonais. Eles agem de diferentes formas, a maior parte delas é através de interromper ou impedir a ovulação. Então, a mulher que usa o anticoncepcional está ingerindo um hormônio, e essa ingestão pode ser, como eu disse, através de um comprimido, através de uma injeção, através da liberação dentro do útero. E os hormônios dessa mulher, que em geral esses anticoncepcionais são formados por dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. Pode ser só de um ou só de outro, mas os principais anticoncepcionais são os que a gente chama, inclusive, de combinados. Quando a gente fala anticoncepcional combinado, combinado vem do estrogênio e progesterona. E através do uso de pílulas ou de DIU de Mirena ou do Implanon ou de injetáveis, como por exemplo o Depo-Provera,
A mulher ingere esse hormônio de fora, que não é produzido pelo seu organismo, mas de um modo contínuo. E a gente já sabe que para a gente ovular, a gente precisa ter picos de hormônio no organismo. Quando a gente toma ou injeta, enfim, usa um contraceptivo, a gente mantém o nível de hormônio de um modo fixo e sem esses picos a gente não ovula. Então, tem algumas particularidades em cada um dos contraceptivos, mas de modo geral é isso. E aí, no que isso faria bem ou faria mal? Então, o que faria bem, eu até citei algumas coisas, assim, mas qual que é a taxa de mortalidade de uma adolescente que engravida sem um planejamento? Alta, porque independente desse número, vejam, se vocês não concordam, deveria ser zero. Nenhuma adolescente deveria engravidar sem um planejamento, certo? Então, qualquer taxa tem que ser valorizada. E o anticoncepcional, ele permitiu que essas taxas diminuíssem muito. Ou para aquelas mulheres que têm alguma doença genética ou de aumento de riscos para trombose ou hipertensas, também tivessem uma possibilidade de manter uma vida sexual saudável e não engravidar. Isso tudo foi graças aos contraceptivos. Além disso, a gente já sabe que eles exercem um poder muito importante de proteção do endométrio, que é a parte dentro do útero que descama na menstruação, que sangra. Então, ele é comprovadamente um mecanismo de diminuição de câncer de endométrio, do ovário e também do intestino. Então, ele tem muitos benefícios. Todas E as doutora mulheres Lívia, podem usar todos os tipos? Não. Existem, então, o que a gente chama de critérios de elegibilidade. Então, mulheres que já tiveram trombose, mulheres que já tiveram alguns tipos de câncer, algumas doenças associadas ao colágeno. Essas mulheres precisam, na verdade, estar atentas e conversar com o seu ginecologista para ver qual que é o melhor anticoncepcional para ela, porque nem todas as mulheres podem usar todos os tipos de contraceptivos. que legal. O que você falaria, doutora Lívia, para as meninas que muitas vezes não querem conversar com a mãe, que vão ter a primeira relação sexual e vão na farmácia e pegam um anticoncepcional que é igual ao da amiga, que passou numa ginecologista? O que você falaria para ela? Isso é um pouco complicado no sentido de que existe formas corretas de uso. Então, até falando de um jeito prático, assim, se o objetivo, e eu acredito que seja esse, é manter uma vida sexual e não engravidar, então é preciso que esse anticoncepcional seja usado de modo correto. Existem várias dosagens, então de repente essa menina, essa adolescente pode estar usando uma dose de um contraceptivo muito alta, que ela não precisaria de tudo isso, ou estar usando um anticoncepcional em combinação e ela pode ter algum fator de risco. Então, assim, a gente está em 2022. Eu acho que a live também tem esse aspecto educacional e social que eu gosto, assim. É um direito da mulher de manter uma vida sexual adequada e saudável. E isso é uma escolha que a gente sabe que pode sim ser iniciado na adolescência ou em idades mais jovens, desde que acompanhada por situações, obviamente, que tenham completa segurança da parte feminina para que isso aconteça. Tem que ser feito de um modo saudável. Então, talvez se existe essa restrição na conversa, por exemplo, com a mãe ou com os pais, que seja uma consulta ginecológica para falar sobre outras coisas, porque aí vai um outro parênteses também. Só deve ir ao ginecologista mulheres que já iniciaram sua vida sexual? E a resposta é não. As mulheres podem ter secreções vaginais, podem ter alterações mamárias, dor, e elas devem, de modo rotineiro, passar por uma consulta com o seu ginecologista, mesmo antes de iniciar a vida sexual, para orientações, mesmo que ela, obviamente, não vai passar por aquela parte do exame físico, de fazer a colocação do espéculo. Que seja nessa consulta
que ela diga para a ginecologista que ela tem o desejo de usar um anticoncepcional, para que a ginecologista ajude a encontrar um que seja melhor para ela. E é muito interessante isso que você colocou, porque por muitos anos os DIUs, eles eram quase que contraindicados para adolescentes, porque achava-se que eles aumentavam muito o risco de infecção uterina e tinha um pouco uma questão sobre a colocação do DIU, um certo receio do que isso poderia causar, e ele classicamente era utilizado para mulheres que já tinham iniciado a vida sexual há mais tempo, mais velhas. Isso hoje já se sabe que não é verdade. Então, muitas vezes, essa adolescente opta por colocar um DIU, muitas vezes, inclusive, sem hormônio, que vai deixá-la tranquila em relação às possibilidades de gravidez, não em relação às possibilidades de doenças sexualmente transmissíveis, que isso não substitui de jeito nenhum o uso da camisinha. Mas em relação à gravidez, sim, e que ela vai ficar tranquila durante 10 anos, sem a questão do esquecimento. Então, eu até, agora fazendo uma pequena propaganda sem receber por isso, deem uma olhada, as meninas que estão assistindo a live ou que vão assistir depois, num perfil de uma colega minha que foi residente no CAISM também, chamada Mariana Visa, que faz um trabalho super legal em relação a orientações sobre DIU, desfaz alguns mitos. Ela é super, tem muitos seguidores, a página dela é bem legal. Então depois vocês deem uma olhada para tirar um pouco esses mitos do DIU, que eu acho que vale a pena. Tá no Instagram, doutora Lívia? Tá no Instagram. Mariana Visa, O V-I-S-A. V-I-Z-A. Z-A, Mariana Visa, V-I-Z-A. Sigam ela, a doutora Lívia recomenda para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o DIU. E acho que é muito importante essa luz que a doutora Lívia está colocando e provavelmente a doutora Mariana, né? Mariana Visa também vai colocar para vocês. Aproveitando um espacinho sobre essa questão da legislação, nossa, não permitir o aborto, e aqui eu não estou querendo fazer nenhuma discussão de sim ou não, então eu posso entender, doutora Lívia, que a pílula do dia seguinte, ela também não é abortiva, porque ela é usada no Brasil, eu estou certo? Certíssimo. Não existe no Brasil método abortivo que seja autorizado por lei. Então, você vai falar, mas pela internet a gente consegue comprar, por exemplo, Citotec, Misoprostol, mas aí é um mercado negro diferente, que até o consumo de drogas você também consegue, e entretanto a gente sabe que não é algo legalizado. Pílula do dia seguinte vende na farmácia. Você vai na farmácia agora, você compra. E qual que é o mecanismo de ação da pílula do dia seguinte? De novo, ela tenta criar um ambiente inflamatório, hostil, vamos assim dizer, para que aconteça a anidação, que é a implantação do óvulo que se encontrou com o espermatozoide, caso esse casal tenha tido relação sexual no período fértil da mulher. Mas, se a anidação já tiver acontecido, a pílula do dia seguinte não vai funcionar. É isso que nos dá a segurança de que não é um método abortivo. Então, um processo gestacional que já se iniciou, então o embrião já está formado e nidado, grudado, vamos dizer assim, dentro do útero, a pílula do dia seguinte não vai funcionar. E não vai funcionar mesmo, porque, como eu disse, ela não é um método que induz o organismo a expelir nada. Ela tenta criar um ambiente hostil, baseado em inflamação, para que essa implantação não aconteça. Mas se for tomado muito tempo depois, ou mesmo tomado na janela adequada, se toma, esse ambiente não foi hostil o suficiente, vamos dizer assim, para que aconteça a implantação, a mulher vai engravidar de qualquer jeito. A pílula do dia seguinte não tem o poder de impedir uma gestação quando a anidação já aconteceu. Legal. E, doutora Lívia, maravilhoso, assim, acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas ainda têm um mito sobre o anticoncepcional, um mito sobre a questão do dia seguinte, muitas vezes fazendo uma associação médica errônea de que o anticoncepcional causa aborto e que a pílula do dia seguinte causa aborto, e a senhora, que é autoridade no assunto, acabou de esclarecer que não existe nada disso. Não existe. Não existe nenhuma. Existem algumas coisas que a gente precisa separar, que são relacionadas a convicções
religiosas, convicções de crenças, as quais a gente não tem base científica para discutir. Então, nisso, a gente nem vai entrar em questão. Existem algumas escolas baseadas em crenças, religiões, de alguns métodos que são permitidos ou não. Mas aqui, o que a gente está colocando no conteúdo, que é o que você divulga também na sua página, é o que a ciência fala. O que a ciência fala hoje, dentro do que a gente conhece, do que está sendo estudado, é que os métodos contraceptivos, com estudos de anos, então, ó, desde 1960, não tem essa capacidade de provocar os métodos contraceptivos legalizados. Não tem capacidade de promover o aborto em ninguém. Existem os métodos que não são contraceptivos, que não são vendidos de modo legal no Brasil, e que sim, então existem métodos abortivos que são vendidos no mercado negro e tal, mas que não é sobre eles que a gente está falando. O que a gente está falando são os que são vendidos na farmácia, os quais as mulheres e homens têm acesso. E aí, sendo até repetitiva, não existem métodos abortivos legalizados que são vendidos no Brasil. Que legal. E, doutora Lívia, eu ouço de algumas mulheres que elas relatam para mim, nossa, eu consegui um tratamento novo, anticoncepcional, para cuidar da síndrome do ovário policístico. Tem vantagens também para a síndrome do ovário policístico, o uso de anticoncepcional? Para alguns casos de síndrome de ovário policístico, sim, mas em geral não como medida única. Então, o tratamento de ovário policístico, ele é multidisciplinar, precisa muito da orientação do endócrino, precisa muito da orientação do nutricionista, precisa do implemento de mudanças no estilo de vida. Mas existem aquelas mulheres nas quais não são identificados muitos fatores relacionados à síndrome de ovários policísticos e que para elas ter um fluxo menstrual regular é importante, e aí o método contraceptivo ou anticoncepcional tem um papel na regularização da menstruação. Mas é importante eu destacar que, em hipótese nenhuma, o contraceptivo tem uma implicância na cura dos ovários policísticos. Ele não é uma medicação a qual a mulher toma para não ter mais ovário policístico. Então, às vezes é comum a gente ouvir assim, ah, mas ela tinha ovário policístico, aí tomou pílula, depois quando parou a pílula, continuou menstruando normal, então quer dizer, tratou. Na verdade, provavelmente não foi o que aconteceu, ela deveria ter uma imaturidade do eixo hormonal que regula as menstruações, que é super comum na adolescência, e aí ela já entraria provavelmente em algum momento numa etapa em que ela teria fluxos menstruais regulares, e foi uma coincidência ter usado anticoncepcional, parou, começou a ter fluxos menstruais regulares, porque de fato isso já aconteceria. Então, as mudanças orgânicas, vamos dizer assim, para tratamento da síndrome dos ovários policísticos, ela é multifatorial e multidisciplinar, que em hipótese alguma é só com anticoncepcional. Legal. Doutora Lívia, a gente está entrando nos últimos 10 minutos, a senhora tem um compromisso daqui a pouco, ela está em atividade, pessoal, ela parou o trabalho dela, parou os atendimentos dela para oferecer esse conteúdo espetacular para você, que não encontra com a mesma qualidade, rodando na internet, dando cabeçada. Então, especialmente ela está aqui. E agora vamos olhar essa parte dos efeitos negativos do anticoncepcional, doutor. O que a gente tem de evidência científica sobre câncer de mama e uso de anticoncepcional? Então, eu preciso reforçar, anticoncepcionais têm muito mais benefícios do que malefícios, tá bom? Porque eu não quero ser eu vou brincar agora com vocês, a doida da internet que fala mal das pílulas, até porque não é meu objetivo, e, enfim, e porque é uma questão mesmo científica, independente do que eu ou o Ale ache, enfim, tem bases científicas para a gente defender muito o uso de contraceptivos. Mas em relação especificamente ao câncer de mama, isso sempre foi uma controvérsia. Então, existem muitos ginecologistas e mastologistas que
continuam defendendo o uso de contraceptivos de modo regular. E, na verdade, eu também. Então, para as pacientes que são consideradas de risco habitual, que a gente fala, para aquelas mulheres que não têm um alto risco para ter câncer de mama, que depois a gente fala rapidamente o que eu quero dizer com isso, em hipótese alguma, essas mulheres devem parar o seu contraceptivo por conta de ouvir essa live, certo? Mas o que as evidências indicam, e que até foi, na verdade, o meu trabalho de mestrado, que meu trabalho de mestrado foi especificamente com o aumento de risco de câncer de mama em usuárias de Mirena, que é aquele DIU que tem progesterona. E aí, para fazer isso, obviamente, eu revisei bastante a literatura. E, de novo, tem muitos estudos que dizem que os contraceptivos, agora, gente, falando só dos hormonais, tá bom? Os não hormonais não tem nada a ver com essa história, deixa eles numa boa. Os hormonais, apesar das controvérsias, parece sim que aumentam um pouco o risco para câncer de mama. Quanto aumenta? Então, esse aumento é baixo. Então, se a gente for pensar, mais ou menos, eu até levantei aqui uma estatística até do meu próprio trabalho para a gente conseguir conversar em termos de número. A incidência do câncer de mama, para a gente ter noção, assim, é mais ou menos de 2,3 milhões de novos casos por ano. Se você pensar no mundo inteiro, 2 milhões é bastante. Eu não vou dizer que não. Mas é preciso fazer comparação com outras doenças, como, por exemplo, infarto, derrame, trombose. E aí a gente vê que, na verdade, é uma doença, o câncer de mama, muito, 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 muito menos frequente do que essas doenças na população, tá bem? E aí, pensando no Brasil, a gente tem aproximadamente 60 mil novos casos de câncer de mama por ano. Então, essa é a incidência. E quanto que seria esse aumento em usuários de contraceptivos hormonais? Aproximadamente 43 novos casos para cada 100 mil mulheres. Então, é como se essas 100 mil mulheres estivessem dentro de uma sala, todas usando contraceptivos, e para essas 100 mil mulheres apareceriam 43 mulheres com câncer de mama versus uma outra sala com 100 mil mulheres nas quais não teriam nenhum. Quanto isso é? É muito? É pouco? Enfim, se a gente comparar com outras doenças, talvez a gente diga que é pouco, mas talvez se a gente pensar na morbidade do que é o câncer de mama, a gente pensa pelo menos em tentar separar algumas pacientes que podem usar um método não hormonal e pensar, na verdade, eu acho que é uma questão que eu sempre penso na minha cabeça, que eu tenho vontade de dizer aqui, que a gente pode tentar não somar outros riscos, já que o contraceptivo faz parte da vida, ele é importante para evitar uma gravidez não planejada, para conseguir fazer essa mulher, de repente, que sente muitas dores quando menstrua, não menstruar, de tentar evitar outros fatores de risco associados à menstruação, endometriose, porque a gente está falando de contraceptivos como escolha das mulheres, mas isso não é 100% dos casos. Muitas mulheres acabam tendo de usar o anticoncepcional para tratar alguma outra doença. Então, eu acho que a melhor abordagem que a gente tem para falar é para essas mulheres, que tal a gente pensar em não somar riscos, já que os contraceptivos eles fazem parte de uma dinâmica da vida, a qual muitas vezes não pode ser modificada. Então, implementação de uma atividade física, diminuição do consumo de gordura saturada, diminuição do consumo de álcool. Talvez isso traga muito mais impactos na diminuição da incidência em câncer de mama do que propriamente a interrupção do uso do contraceptivo. Os estudos que eu revisei, e o principal deles é esse dinamarquês, que tem em 2017, que foi uma casuística muito grande, fala o seguinte: até 5 anos de uso de todos os contraceptivos hormonais, sejam eles pílulas, injetáveis, puros de progesterona ou combinados de estrogênio e progesterona, até 5 anos não aumentou o risco para câncer de mama. Acima de 5 anos, aumentou para todo mundo. Esse aumento ele é baixo, não indica a necessidade de ninguém parar o anticoncepcional assim.
Abaixo dos 35 anos, tem mais ou menos um aumento de 2 mulheres com câncer de mama para cada 100 mil avaliadas. O uso do anticoncepcional aumenta o risco com o tempo de uso. Então, para aquelas mulheres que precisam usar contraceptivos, acho que uma outra estratégia é pensar em algumas modificações no sentido de tentar usar o menor tempo possível, talvez, como a gente faça com a terapia de reposição hormonal, usar durante 5 anos, ou pelo menos tentar não passar de 10, já que esses estudos mostram que o aumento mais expressivo acontece para mulheres a partir dos 35 anos, com mais de 10 anos de uso. Então, essas são as evidências que a gente tem em relação aos contraceptivos hormonais hoje. Pode ser que isso mude com o tempo, mas hoje é o que eu tenho para contar para vocês. Sim, doutora Lívia, a gente está chegando aqui nos últimos minutinhos, né? Eu quero aproveitar para agradecer a senhora ter interrompido a sua agenda, você está em atividade, para atender a audiência, para trazer um conteúdo de extremo valor, para trazer informações científicas. Aqui a gente não está defendendo o lado A ou B. O que eu acho, e eu entendo que a doutora o que ela acha não é o relevante, o que é importante é o que foi pautado cientificamente, aquilo que foi publicado por profissionais que se dedicam a vida inteira para buscar informação, e a doutora Lívia é uma delas. Ela fez a medicina, fez residência, fez um mestrado voltado para essa parte de anticoncepcional e câncer e está fazendo um doutorado. Então, aqui o mais importante que a gente deseja trazer são novas luzes para que você possa conversar com o seu médico e conversar com o seu nutricionista. Em nenhum momento existe a intenção nossa de substituir o seu tratamento com aquilo que você viu numa live ou na rede social. Não é isso, doutora? Com certeza. Não tem nenhuma pretensão de substituir a consulta presencial. E é muito importante destacar uma coisa que talvez eu não tenha falado. Tudo isso que a gente está falando sobre os anticoncepcionais, a gente está pensando nas mulheres de modo geral, mulheres saudáveis. Então, uma última ressalva que eu preciso fazer, porque eu sei que tem muitas mulheres que já tiveram câncer de mama que acabam assistindo a live. Para essas mulheres, a história é diferente, tá? Então, para quem já teve câncer de mama, o uso de contraceptivo hormonal está completamente proibido, tá bem? Então, assim, aí é uma outra parcela da população. Quem já teve câncer de mama, com base no que a gente conhece hoje, que novamente, pode ser que isso no futuro mude, mas com base no que a gente conhece hoje, as pacientes que já tiveram câncer de mama, ou muitas vezes um pré-câncer de mama, que a gente chama de uma lesão precursora, para essas mulheres, elas sigam a orientação do seu mastologista e do seu oncologista, que é completamente proibitivo o uso de anticoncepcionais hormonais e de qualquer terapia de reposição hormonal. Para aquelas pacientes que a gente chama de alto risco, que são aquelas mulheres que tiveram algumas lesões precursoras que podem vir a se transformar em câncer de mama, elas também precisam conversar com o seu mastologista ou ginecologista para tentar achar uma estratégia de preferência não hormonal. Então, para mulheres que tiveram câncer de mama é completamente proibitivo. Para com lesões precursoras, conversem com os seus médicos para tentar achar outras saídas, para não aumentar o risco dessas alterações virarem câncer de mama. E para aquelas mulheres com risco hereditário, mãe que já teve câncer de mama, irmã que já teve câncer de mama, calma, é preciso que seja visto de verdade através de um cálculo de risco, quanto de fato é esse risco, qual que é a idade desse parente que teve câncer de mama, qual que é o grau de parentesco, se um parente de primeiro grau ou de segundo grau. E a partir dessa conversa, decidir sobre o uso ou não de contraceptivos, mas para essas mulheres, de modo geral, o uso não é proibitivo, tá bem? A única parcela da população que a gente sabidamente diz que não pode usar são as que já tiveram câncer de mama. Que legal, doutora Lívia. E até aproveitando um espacinho a mais da senhora, um minutinho aqui que a gente passou, mas já vou encerrar. Eu tenho sempre divulgado para a minha audiência artigos científicos e o cuidado com essa questão de consumir alimentos que produzem substâncias parecidas com os hormônios femininos.
dentre eles a soja, dentre eles o chá de amora, como contraindicado, porque talvez pela produção de alguma substância que se pareça com aquilo, pode no câncer de mama ser um alimento. A senhora compartilha também dessa linha? O que a senhora tem visto? Eu vou ser sincera que eu precisava ler um pouco mais no sentido de entender o quanto desses alimentos precisam ser consumidos para que a gente tenha uma taxa de conversão relevante. Explico por quê. De modo geral, então, é completamente proibitivo o uso de hormônios em mulheres que tiveram câncer de mama. Mas, por outro lado, muitas vezes elas ficam numa saia muito justa, assim, de ter muitas queixas associadas a ondas de calor, secura vaginal, alterações de humor. A primeira escolha para esses casos é tentar tratar com medicação não hormonal, alguns antidepressivos, algumas mudanças. Agora, o consumo de alimentos que se pareçam com hormônios, de modo geral, um nutricionista, como você sabe falar muito melhor do que eu. Mas qual que é a quantidade relevante? É isso que eu fico. Quando uma paciente me questiona, eu digo, olha, de rotina, você não deve usar esses alimentos como algo que você consuma de modo frequente, sem nenhum tipo de limites, vamos dizer assim. Mas qual que é a quantidade segura? Aí eu até peço para você me ensinar, porque eu não sei, de verdade. Que legal. Doutora Lívia, só tenho a agradecer a gentileza da senhora. Passamos aqui 3 minutinhos, já vou liberar. Obrigado pela sua presença, obrigado pelos esclarecimentos. É sempre muito rico ter sua presença aqui. As portas sempre estão abertas para quando acabar o doutorado, antes de acabar o doutorado também, para que você sempre ilumine aqui a audiência. Muito, muito obrigado pelas informações e obrigado a vocês também que nos acompanharam aqui e deixaram mensagens de carinho para a doutora Lívia, tá bom? Obrigado, doutora Lívia. As palavras finais são da senhora. Eu que agradeço sempre a oportunidade da gente estar aqui, de ser essa conversa tão rica, que eu também sempre aprendo. E estou à disposição para quando vocês quiserem conversar sobre um assunto que eu saiba ou que eu tenha, enfim, que eu possa estudar para a gente conversar. E dúvidas, vocês fiquem à vontade para mandar pelo Instagram, que a gente vai conversando igual da outra vez. Tá Que bom? legal. Maravilha, doutora. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau.